Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyu, quem é de Mucuyu, Saravá, quem é de Saravá. A pergunta de hoje foi mandada por uma querida amiga que não está aqui no Brasil com a gente, Débora. Beijo para você. Umbanda e Candomblé são religiões co-irmãs? São religiões iguais? Vieram do mesmo lugar? Bom, é muito ampla a discussão para que eu possa reduzir a um vídeo curto, mas eu vou começar respondendo de maneira clara. Não, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. A Umbanda, ela foi materializada, ela foi trazida ao planeta Terra por um espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, através da mediunidade do pai Zélio Fernandino de Moraes. A Umbanda tem aproximadamente 150 anos e ela é praticada no Brasil, é uma religião brasileira, é a única religião brasileira, nascida no Brasil, manifesta no Brasil. A Umbanda, ela tem sincretismos com os orixás, com a religião africana, com o kardecismo, o espiritismo kardecista e com elementos da Igreja Católica. Então, quando o negro que foi escravizado, trazido ao Brasil, foi inserido num contexto religioso, ele era obrigado a seguir o ensinamento católico, ele era obrigado a se catolicizar, se cristianizar. Então, ele fez uma associação dos santos católicos com os seus orixás ancestrais. E aí a gente vai fazer uma pausa nessa explicação e vamos partir para o candomblé. O candomblé é uma religião africana que, quando foi trazida para o Brasil, sofreu uma miscigenação, porque vários povos de várias etnias ficaram colocados numa mesma condição de senzala, inclusive povos que não se falavam, que não eram amigos entre si. Eles, para cultuar as suas religiões, eles juntaram tudo numa grande religião que formou, que é o candomblé brasileiro. O candomblé brasileiro, ele tem características muito específicas. Você tem, por exemplo, orixás que na África não são cultuados como qualidade de orixá, e sim como um orixá específico. Eu vou dar como um exemplo muito clássico Oxum e Pondá. E Pondá é um orixá cultuado na África, e Pondá especificamente. Aqui ela é um Oxum, Oxum e Pondá. Então aqui a gente tem Oxum e Jimu, Oxum e Pondá, Oxum e Pará. E na África são orixás específicos. Então, essas questões de qualidade de orixá, elas se manifestam através das nossas culturas, das nossas casas, as casas de culto aqui. Claro, a gente sabe que existem duas tradições mais difundidas, os povos de origem Banto, que são Congo e Angola, e os povos de origem Fon, Queto, Jeje, Nagô. Então, nas casas de origem Fon, fala-se Yorubá. Nas casas de origem Banto, falam-se os outros dialetos Banto, Kibundo, Kikongo. E aí, quando você tem a diferenciação entre essas casas, uma casa vai chamar de orixá, outra casa vai chamar de inquice. Uma casa vai cultuar com uma determinada roupagem, com uma determinada cor, com uma determinada característica, e outra casa vai fazer isso de outra forma. Mas é tudo candomblé. O candomblé, por exemplo, que se pratica em Cuba, a santeria cubana, ela tem umas diferenças grandes. Aqui, por exemplo, a gente tem o culto a Exu, Bará Exu, Orixá Exu, que também pode ser chamado de Eleguá, no dialeto Angola, Pambugila. Da onde surgiu, depois a Umbanda fez algumas apropriações, da onde surgiu, por exemplo, o conhecimento da linha de Lebara, que é Elebará, ou Bará Exu, é Lebara, Pambugila, que virou Pombogira, ou Pombagira. Então, essas associações, elas foram características da nossa cultura. E aí, fora a tradição Angola, existe pouca disseminação dentro do candomblé das entidades enquanto linha de trabalho. Então, num Efon tradicional, num Queto tradicional, você tem o xirê dos orixás, em que os orixás vêm à terra, fazem o seu trabalho. Quando você precisa de algo, você pede a orixá e intercede por você, orixá, diretamente. Você pede a Exu que leve o conhecimento da sua causa ao orixá, e o orixá intercede por você diretamente. Na Umbanda, não. Na Umbanda você tem as linhas de trabalho que vão atuar diretamente. E aí, retomando aquele tema da sincretização, o negro
ele saiu da África na condição de uma pessoa que tinha uma nacionalidade, né? Ele estava ali no seu país, na sua região, e quando ele foi trazido para cá, ele foi colocado num cadinho em que era tudo negro. Eles perderam a identidade. Então, para não perder a sua tradição, para não perder a sua identidade, eles conseguiram incorporar no seu dia a dia as suas rodas, da onde veio a música, da onde depois veio a surgir o samba, que tem também o maculelê, a capoeira, enfim, todas as tradições que foram de lá trazidas, a comida, né, a forma de cozinhar. E o culto ao orixá sofreu algumas modificações. Por exemplo, não é comum você ver na África casas que cultuem vários santos ao mesmo tempo. Então a casa de Oxum cultua Oxum, a casa de Xangô cultua Xangô. Há locais da África, por exemplo, em que quem cultua Nanã não cultua Ogum, e aqui nós cultuamos, né? As casas de Candomblé e as casas de Umbanda cultuam geralmente Nanã e Ogum. Então essas diferenças acontecem por conta de uma evolução que houve, uma miscigenação que houve, uma mudança que houve. Tanto que na África a religião não é exatamente como a gente chama aqui o Candomblé, né? Então tem muito material aí de estudo. Eu sugiro que você tenha contato com os livros do Pierre Verger, que são maravilhosos, e que você continue então fazendo as suas perguntas. Se tem alguma coisa que eu deixei passar batido no vídeo, se você quer contestar alguma coisa ou quer acrescentar alguma coisa, coloca aqui nos comentários para a gente saber. E pensa em se inscrever, vai ser muito interessante para a gente ter você parte da nossa família aqui. Toda semana a gente está colocando agora um material novo, falando sobre candomblé, falando sobre religião afro-brasileira e também sobre temas de espiritualidade como um todo. Se você quiser, você pode vir conhecer o nosso trabalho. Estamos localizados aqui em Guarulhos, e se você tiver interesse, você pergunta aqui nos comentários que a gente passa o endereço certinho, tá bom? Fique com Deus, não esqueça, você é muito importante. Motumbá, quem é de Motumbá, Colofé, quem é de Colofé, Mucuyu, quem é de Mucuyu, Saravá, quem é de Saravá.